Olá, tudo bem, pessoal? Hoje vamos conversar sobre um assunto muito interessante aqui, que é sobre o acordar à noite para urinar. Você acorda à noite para urinar? Você sabe por que você acorda? Você sabe como você pode melhorar e deixar de acordar algumas vezes para urinar? Se você quiser saber um pouco dessas respostas, fique aqui. A gente pode conversar um pouquinho mais sobre esse assunto e você até mesmo enviar esse assunto para alguns amigos seus, que eles já falam para você que eles estão acordando para urinar. Pois bem, essa parte da urina, ela tem associação com uma série de fatores. E é isso que eu vou explicar aqui um pouquinho para ver se você se encontra em alguns desses fatores e até mesmo se você pode melhorar. A primeira coisa que você tem que ter uma noção que o acordar à noite para urinar, ele está muito relacionado pelo fato do paciente ele se deitar e pela própria questão da gravidade, existe uma drenagem de todo o seu líquido corporal para dentro dos seus vasos. Esse líquido é levado para o rim porque existe ali uma possibilidade maior pela questão também de ele estar deitado, gravitacional, e isso vai aumentar essa filtragem de líquido e transformar mais em urina. Então, aquelas pessoas que têm um edema muito grande, edema de membros inferiores, que elas ficam mais inchadas durante o dia, o simples fato das pernas estarem no mesmo nível do abdômen, isso pode fazer com que aumente um pouco a sua urina. Então, pessoas que têm comorbidades, doenças como hipertensão, aquelas que tomam, por exemplo, diuréticos, outra coisa é a pessoa tomar diurético à noite. Então, se você está incomodado, veja quais são, fale com o seu médico os remédios que você toma antes de dormir, alguns antihipertensivos, porque eles podem conter diuréticos e isso fica estimulando você a acordar à noite para urinar. A outra também condição é que a diabetes descontrolada, uma glicemia mais elevada e alguns medicamentos para a diabetes podem desencadear um maior estímulo da formação da urina e miccional. Então a pessoa começa a urinar mais vezes porque sua glicemia está em 180, 200, 200 e pouco. Isso também é um dos motivos para acordar à noite para urinar. Existe uma condição que se chama de diabetes insípidos, que é uma hiperprodução de um determinado hormônio que ele é mais inibido, então ele é suprimido, e nessa supressão a pessoa começa a produzir mais líquido. Essa filtração do rim glomerular ela é um pouco mais aguçada e aí a pessoa forma mais urina. No tratamento, caso haja o diagnóstico, é introduzir um medicamento que melhore, que diminua essa supressão do hormônio, e isso vai fazer com que a pessoa volte ao seu ritmo normal de produzir urina durante a noite. Então é algo que o médico ele vai investigar o quanto você está urinando, porque não é apenas você acordar para urinar, mas também é interessante que a pessoa tenha uma ideia do seu volume. Ela tem que ver aquele volume que ela está urinando e até mesmo como suspeita diagnóstica, o seu médico não estranhe, ele pode pedir para você medir o seu volume urinário à noite e também durante o dia para ele comparar se você está produzindo mais urina à noite, por exemplo, do que o dia. Porque às vezes a pessoa à noite vai urinar 2, 3 litros, 4 litros e no dia ele urina, por exemplo, 1,5, 2 litros. Então isso também é uma outra dica muito importante. E por fim, um outro não menos importante, mas que é um dos principais fatores que a pessoa acorda para urinar, que é a ingestão hídrica à noite. É muito comum a pessoa chegar no consultório e falar que acorda 3, 4 vezes e o simples fato dela corrigir a parte de ingestão hídrica antes de dormir é suficiente para diminuir uma porcentagem muito importante. Então evite, se você está incomodado com esse acordar para urinar, evite 2 horas antes de beber líquido. Diminua frutas, principalmente aquelas frutas que tem muito líquido, abacaxi, melancia, mamão, melão, essas frutas. Evite beber água antes de dormir. Se você acordar para urinar, também não beba água, porque tem gente que vai lá e bebe mais água também. E também evite substâncias, alimentos que estimulam a urina, irritam mais a bexiga, como por exemplo, café, chá que contenha
cafeína, produtos industrializados, chocolate também pode estimular, hipertônicos, aqueles energéticos, também pode estimular. Então, evite esse tipo de ingesta hídrica de alguns alimentos. Pimenta também é outra coisa muito importante que às vezes a pessoa come à noite. Que com certeza você vai diminuir um pouco mais essa sua vontade de acordar para urinar. Mas o mais importante é você não se esquecer também de procurar o seu médico. Converse com ele, avalie juntamente com o seu médico essa questão de glicemia, do açúcar no sangue, de diabetes, como é que estão os seus medicamentos, se você está tomando algum diurético à noite, se você está se alimentando, se ingerindo líquidos de uma forma mais tranquila. Tudo isso, se você está com muito edemaciado, então tudo isso é muito importante para você ter uma noção melhor desse sintoma. Se você gostou, continue aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal. Também não se esqueça de dar um like. E com essa inscrição você vai conseguir receber notificações dos próximos vídeos que serão postados. A gente se encontra pelos vídeos. Até mais!